Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem, viu? Vamos lá, vou fazer por aqui, gravar os slides para ver se fica mais fácil da gente ter uma melhor compreensão da matéria, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar falando de fluxo de energia e matéria. Vamos entender o que é isso aqui, tá? Então primeiro a gente vai entender a diferença o que é esse fluxo, como é que a matéria se encaminha nos ecossistemas, tá? Então, quando eu vou falar do fluxo de matéria, fluxo é algo contínuo e matéria é energia que passa por todos os organismos, tá? Então, eu vou falar assim, o primeiro que a gente precisa entender é a cadeia ou teia alimentar. O que é isso? É quando a gente estabelece uma relação de alimentação nos ecossistemas, ou seja, é como os organismos se alimentam. Os organismos, qualquer um, ele se alimenta para obter energia. Essa energia é o que vai fazer com que o organismo tenha força para comer, para buscar nutrientes, para beber água, para fugir do predador, para predar alguma coisa, enfim, né? Então, esse é o fluxo que a gente precisa. E aí, essa energia, ela é transferida. Eu tenho organismos que têm mais energia e organismos que têm menos energia. E ela é transferida ao longo da cadeia. Isso a gente vai aprender um pouco mais lá para frente, mas a gente precisa entender como é que... a gente vai entender como é que essa transferência ocorre. Mas o que a gente precisa entender? Que o fluxo de energia, ele funciona como? Como uma rede de alimentação. Então, a gente vai entender como é que os organismos se alimentam aqui, como é que eles transferem energia para os demais organismos por meio da nutrição. Quando eu falo nutrição, nutrição é a fonte de alimento, tá bom? E o que a gente precisa saber? Que todo esse fluxo de energia, ele existe 4 grupos. Primeiro são três grupos, eu menti para vocês. Primeiro são os produtores, segundo são os consumidores e terceiro os decompositores. Esses são os grupos que vão estabelecer uma relação de fluxo de energia, de nutrição, tá bom? Então vamos lá ver. Primeiro eu vou começar com os produtores. Tá vendo que eu coloquei uma flor aí toda linda, tomando um solzinho e coloquei lá uma cianobactéria, uma planta e uma alga. Esses são os nossos produtores. O que significa ser produtores? Produtores são aqueles organismos que têm capacidade de produzir o próprio alimento. O nome disso, agora a gente vai ver os nomes diferentes, tá? Qual nome eu dou a um produtor? Autótrofo. Então, todos os organismos que têm capacidade de produzir seu próprio alimento, a gente chama de autótrofos. Quem são esses organismos? As plantas, as algas e as cianobactérias, tá? Quando eles produzem o próprio alimento, ou eles podem produzir por meio da fotossíntese, que é utilizando a luz, igual essa plantinha, ou quimiossíntese, que é por meio de substâncias químicas, tá bom? Vou ter também o próximo grupo que a gente chama de consumidores. Esses consumidores, o que eles são? Todos os consumidores, a gente vai falar que eles são heterótrofos. Então, eu tinha os autótrofos e os heterótrofos. Autótrofos é quem produz o próprio alimento. Logo, os heterótrofos são aqueles que buscam o alimento, que é o nosso caso. A gente não consegue ficar tomando sol e sair alimentado. Então, a gente busca uma fonte de alimento. Quando a gente fala desses consumidores, a gente tem consumidores até o 4º nível, tá? Então, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário ou consumidor 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa, tá bom? A gente só muda o jeito de falar. Por que eu vou dando números para esses consumidores? Porque quanto mais eles se afastam dos produtores, menos energia eles têm. E aí a gente vai falar, tipo, o consumidor primário é o primeiro a consumir o produtor.
Consumidor secundário é o segundo a consumir o produtor. Então, vamos entender aqui no desenho. Ou vamos pensar assim, dentro de uma relação. Quando eu como uma vaca, a vaca, ela se alimenta do quê? De capim. Então, quer dizer que a vaca, ela é uma consumidora primária. Por que que ela é primária? Porque o capim é uma planta, ele é um produtor. Então, a vaca foi a primeira a comer o produtor, consumidora primária. Quando eu comi a vaca, o que eu sou? Consumidora secundária. Por quê? Porque eu fui a segunda a comer a vaca. E aí a gente vai ter lá uma cadeia que a gente pode fazer com diversos elementos. Então, eu coloquei para vocês aqui nesse desenho, acho que só até o terciário. Então, eu tenho lá um trigo, um rato e uma cobra. O trigo, a planta e a alga, eles são produtores. O ratinho, o besouro e o caramujo são consumidores primários. Por que primários? Porque eles foram os primeiros a consumir o produtor, então eles vão ganhar bastante energia. Já quando eu falo da minha cobra, do sapo e do peixe, esses são consumidores secundários. Por quê? Porque eles foram segundos a consumir o produtor. Então, primeiro, então o sapo ele comeu o quê? O besouro. E o besouro tinha se alimentado do quê? Da planta. Então, o sapo virou secundário. Quando eu falo da garça e do gavião, eles já viram consumidores terciários. Por que terciário? Porque o gavião vai comer o sapo. O sapo comeu o quê? O besouro. O besouro comeu o quê? A planta. Então, eu tenho ali que ele foi o terceiro a se alimentar dos produtores. Indiretamente, claro que foi indiretamente, porque quem comeu diretamente o produtor foi o caramujo, foi o ratinho, foi o besouro. É igual quando falei da vaca para vocês. Então, quando a gente come a vaca, nós somos consumidores secundários. Porém, se eu comer uma saladinha de alface, eu sou consumidora primária, porque eu fui a primeira a consumir o produtor. Tá aí, beleza? Aí a gente vai entender, coloquei aqui como é que eles são, tá? Os consumidores. É mais fácil também da gente entender, então eu tenho lá, consumidor secundário é quem se alimenta do consumidor primário, consumidor terciário é quem se alimenta do consumidor secundário, e assim sucessivamente. Vou ter aqui os decompositores. Os decompositores, eles não têm uma ordem, tá? Eu não vou colocar eles ali perto do consumidor primário ou do secundário. Por quê? Os decompositores, eles são responsáveis pelo fluxo da matéria, tá? O fluxo de energia que corre por aí, de todos os nutrientes. Eles fazem parte eles estão em todas as etapas de uma cadeia alimentar. Então, assim, para uma planta crescer, ela precisa do quê? Fazer o processo da fotossíntese, absorver todos os nutrientes, água do solo e colocar dentro do corpinho dela. Porém, quando essa planta morre, todo aquele nutriente que ela passou um tempão absorvendo vai voltar para o solo. Vai voltar para o solo como? Em forma de decomposição. Quem vai fazer essa decomposição? Os fungos e as bactérias. Então, mostra aqui até uma maçã e a maçã entrando em decomposição, chegando lá no estágio ainda não final, né? Vamos colocar o estágio do meio ali. Quando um bichinho morre, então se eu tiver que pensar uma folha de couve, uma lagarta e um pássaro. Fiz só essa cadeia, tá? Como se tivesse só esses 3 organismos aí na parada. Se ninguém se alimentar da lagarta, a lagarta estava comendo o quê? Comeu a couve. Beleza, e ela morreu. Se ninguém se alimentar dela, ela vai fazer o quê? Sofrer o processo de decomposição. Todo aquele nutriente que ela pegou da folha de couve vai voltar para o solo. Se voltou para o solo, vira nutriente para o solo de novo para outra folha de couve, para outro organismo crescer. E aí a gente fala que isso é o adubo, né? E quem faz esse adubo, quem faz a reciclagem de nutrientes para o solo são os decompositores. Então, eles estão em todas as fases da minha cadeia alimentar. Eles vão consumir o produtor que morre, vão consumir o consumidor primário, o secundário, o terciário e assim por diante.
Não posso dizer que os produtores são autótrofos. Autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento. Os decompositores não produzem, eles buscam alimento. Qualquer um, então qualquer um que morre dentro da cadeia vai lá para o bucho dos decompositores. Decompositores, fungos e bactérias, tá bom? Aí a gente vai entender agora, vou até colocar para cá agora, que eu tenho os que a gente chama de nível trófico. Trófico é nível de alimentos, tá? Ele é diferente de consumidor primário e secundário. Então, aqui eu tenho na imagem uma alga, um molusco, um peixe e outro peixe, salmão, né? Então, eu coloquei um peixe que come molusco, um peixe menor, e o salmão, que é um peixe maior. Quando eu falo das algas, elas são as produtoras. Se ela é produtora, ela pertence ao primeiro nível de alimentação. Ah, mas a alga não se alimentou. Óbvio que ela se alimentou. Eles consomem energia luminosa e água e o gás carbônico e faz o processo da fotossíntese, criando como fonte de energia para eles a glicose, né, que é a fonte de açúcar de alimento. Então, ela fez lá o primeiro processo. Quando eu falo do molusco que se alimentou da alga, ele é o consumidor primário. Por quê? Porque ele é o primeiro a comer o produtor. Só que em nível de alimento, ele está no segundo nível trófico. Por que que ele pertence ao segundo nível trófico? Nível trófico significa que são níveis de alimentação. Por mais que ele seja consumidor primário, ele pertence ao segundo nível. Por que segundo nível? Porque eu nunca posso esquecer do produtor. Então, é até mais fácil da gente pensar. Quando eu chegar lá no consumidor terciário, tá vendo? Cheguei no consumidor terciário. Que nível que é esse consumidor terciário? Ele é o quarto nível. Então, eu sempre vou contar um a mais. Por que contar um a mais? Porque a gente começa dos produtores. Produtor é o primeiro nível, consumidor primário, segundo nível, consumidor secundário, terceiro nível, consumidor terciário, quarto nível e consumidor quaternário, quinto nível trófico. E aí a gente acaba. Vou ter aqui embaixo, se vocês verificarem, ó, coloquei capim. Capim é produtor. O produtor pertence aonde? Primeiro nível trófico. O inseto comeu o capim. Consumidor primário, que pertence ao segundo nível trófico. Sapo comeu inseto. Então, ele é o terceiro consumidor secundário, desculpa, ele é um consumidor secundário, pertence ao terceiro nível trófico. Cobra, ela é uma consumidora terciária, porque ela foi a terceira a consumir o produtor. Ela pertence ao quarto nível trófico. Gavião, ele é um consumidor quaternário, porque ele foi o quarto a consumir o produtor. Pertence ao quinto nível trófico. Se vocês forem observar, o nível de energia, ele foi caindo, né? Foi diminuindo ali. A gente vai entender mais pra frente por quê. Aí, aqui, eu só tô explicando a parte pedagógica, como é que funciona cada nível trófico, tá? Então, ele sempre vai ser representado a partir dos produtores e ele é a fonte de alimento que a gente coloca aqui. Esses são os níveis tróficos. Vamos entender aqui na cadeia alimentar como é que acontece essa transferência de energia. A primeira energia que tem na cadeia, quem absorve são os produtores. Como é que eu falei para vocês que os produtores conseguem absorver energia? A partir do sol. Então, eles conseguem 100% de energia. Quando um inseto ele vai comer ali na grama, ele não vai ter mais 100% de energia. Por que que ele não consegue 100% de energia? Não mostrei no slide anterior que estava diminuindo a energia? O capim, ele precisou de energia para crescer, ele precisou de energia para sugar nutrientes do solo, para sugar água do solo, para fazer processo da fotossíntese. Então, ali ele foi gastando energia. Vamos colocar aqui como se fosse 20% em cada nível.
Então, eu vou ter que as graminhas, elas vão ter 100% de energia. Por quê? Porque eles conseguiram absorver 100% de energia do sol. Quando o inseto vai comer essa grama, ele vai ficar apenas com metade. Metade não, mentira, ele vai ficar com 80%. Por quê? Porque a grama consumiu uma quantidade. Aí a gente vai pensar assim, o sapo vai comer o inseto. Ótimo. Ai, desculpa, gente, mas meu cachorro quis vir brincar comigo. Aí a gente vai pensar no sapo. Quando o sapo for se alimentar, ele vai ter os 80% de energia que o inseto tinha? Não. Por que que ele não vai ter? Porque o inseto precisou de energia para respirar, precisou de energia, ele perdeu energia nos excrementos, para voar por aí, para buscar alimento, para fazer todas as coisas que ele precisa fazer dentro do metabolismo dele. Então, ele não vai ter 80%, ele vai usar uma quantidade. Então, o que ele usou? 20% de energia. Quando o sapo consumir esse inseto, o sapo vai ter apenas 60% de energia. Aí, a gente vai chegar lá na cobra. A cobra vai se alimentar do sapo. O sapo também usou energia, lembra? Quando já tinha 60% aqui. Então, eu tenho 100, 80 e 60. Quando a cobra for consumir o sapo, não vai ter mais 60%, porque ele consumiu 20%. Vai sobrar o que para ela? 40% de energia. Beleza. Aí a gente pensa no gavião. O gavião é o último. O que ele vai fazer? Ele vai comer a cobra. A cobra tinha conseguido no sapo 40%, usou 20% para ela. Quando o gavião for comer a cobra, vai sobrar quanto para ele? 20%. E aí eu vou ter algum organismo que vai comer o gavião. Compensa algum organismo comer o gavião? Quando ele for comer o gavião, se só restou 20% de energia, o gavião vai usar esses 20% para ele respirar, para ele caçar, para ele voar. Quando alguém for consumir o gavião, é zero energia. Então, por isso que a gente não passa ali de consumidores quaternário. E a energia, ela vai diminuindo, se vocês observarem aqui em todos eles, tá vendo? Ela vai diminuindo a cada nível trófico. Quanto mais longe do produtor, menor é a quantidade de energia. Porque somente os produtores que têm a capacidade de absorver 100% de energia, que são aqueles que são autótrofos, eles pegam a energia do sol. Os demais não. Então, a cada nível trófico, a gente vai diminuir uma quantidade de energia, tá bom? Deixa eu virar aqui. Deixa eu mudar para cá. Aí aqui tá tendo a explicação. Tá tendo não, né? Aqui tem a explicação do que eu acabei de resumir para vocês. Aí a gente vai entender teia alimentar. Qual que é a diferença de teia para a cadeia? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para mostrar para vocês. No anterior, acho que eu não consigo. Peraí. Ó, quando a gente fala da cadeia alimentar, da teia alimentar, qual que é a diferença? Conseguiram observar que aqui tá tudo mais bagunçado? Esse bagunçado significa... Pera que eu tô dando aula. Significa que é um fluxo de energia diferente. Quando a gente fala da cadeia alimentar, ela é unidirecional. Ela só segue uma direção, como se só existisse aqueles organismos que eu estava falando, como se só existisse o capim, o inseto, o sapo. Então, é como se só existisse esses organismos na vida. Quando a gente fala de teia alimentar, na teia, a gente já tem uma conexão com diversos organismos. Por quê? Eles não têm que se alimentar para buscar a fonte de energia? Se é para buscar a fonte de energia, se a gente pensar, eu vou voltar aqui nesse outro. Deixa eu tentar voltar. Se a gente pensar aqui, o que compensa mais para uma cobra?
comer o sapo ou comer diretamente o inseto? O que compensa mais para o gavião, comer a cobra ou comer o sapo? Se o gavião comer o sapo, ele vai ter mais energia do que se ele comer a cobra. Se a cobra comer diretamente o inseto, que não faz nem cosquinha nela, ela vai ter mais energia. Ah, e se ela comer graminha, ela vai ter mais energia ainda, tá? Então, por isso que a gente fala que a gente tem essa teia alimentar. Nessa teia, nós vamos ter várias posições. Então, o organismo, ele pode ser consumidor primário, secundário, ao mesmo tempo. É igual a gente. Quando eu tô colocando no meu alface a vaca, eu tô sendo consumidora secundária. Mas quando eu coloco alface, eu estou sendo consumidora primária. Então, quer dizer que isso é uma teia alimentar. Essa teia possibilita que os organismos consigam alimentos, consigam energia dos alimentos de uma forma diferente e possibilita que eles tenham uma variedade na sua forma de alimentação, para não comer apenas um único organismo. Ah, este animal come apenas jabuticaba. Se ele só comer jabuticaba, vai ter uma época do ano que ele não vai ter opção. Então, ele precisa ter formas variadas. Então, toda vez que a gente vê teias, a teia, ela forma exatamente como se fosse uma teia de aranha. Então, ela forma essa mistura. E se vocês observarem ainda as setas, tá vendo? A direção da seta, acho que eu explico num próximo slide, é para onde vai o alimento. Acho que tem aqui, ó, deixa eu explicar aqui. Aqui, então eu coloco a diferença, eu tenho aqui, ó, as diferenças de cadeia e de teia. Tá vendo que cadeia, ela é unidirecional, é como se só tivesse aqueles organismos. O fluxo é em uma única direção. Ele diminui, quanto mais longe do produtor, vai diminuindo. Quando a gente fala de teia alimentar, ela já tem essas variações, tá vendo? Ela já é mais, ela faz um ciclo, é mais cíclica, então eu tenho várias opções. O organismo, ele vai ocupar diferentes níveis tróficos numa teia. E aí, o que eu tenho aqui? Coloquei aqui, observe a direção da seta. Essas setinhas, elas indicam como serve de alimento para. Então, se eu coloco ali a joaninha, que tá ali no meio, ela serve de alimento para quem? Para o sapo. Se vocês observarem, o sapo, ele está com 3 setinhas. Significa que dentro dessa teia alimentar, ele tem 3 possibilidades de alimento. Ou ele come uma joaninha, ou ele come uma barata, ou ele come uma lagarta. Quando ele come a joaninha, ele é um consumidor secundário. Por quê? Tá vendo que tem uma plantinha aqui? A barata, ó, serve de alimento para. Essa planta serviu de alimento para a lagarta, serviu de alimento para a barata. A barata serve de alimento para, ou serve de alimento para a joaninha, ou serve de alimento para o sapo. Então, ele vira consumidor secundário e consumidor terciário. Tá vendo que ele teve diferentes formas de alimento? Quando a gente olha aqui no pássaro vermelho, ele é o que mais tem fonte de alimento dentro dessa teia, porque eu tenho 4 setas viradas para ele. Então, ele pode ser consumidor primário, secundário, primário não, ele pode ser secundário, terciário, tudo ao mesmo tempo. Os consumidores primários são aqueles que vão consumir o produtor, que é o caso do rato, da barata, do caramujo e da lagartinha, tá? O que mais a gente tem aqui? O que a gente precisa entender também? Como a introdução das espécies, elas vão afetar a cadeia alimentar, vão afetar ou causar um desequilíbrio no ambiente. Sempre fala-se, quando a pessoa vai viajar, para ela não trazer nada de lá e ver uma plantinha. Não traz uma planta, não traz um animalzinho de um outro lugar para dentro da sua cidade, para dentro do seu país. Se a gente tiver que pensar, caramujo africano, ele é um animal exótico. Exótico porque ele não é nosso, ele não é do nosso ambiente. O que aconteceu com esse caramujo? Ele foi introduzido. Quando se trouxe esse caramujo para o Brasil, aqui ele não encontrou predadores.
Quando ele não tem predadores, o que aconteceu com o caramujo? O que tinha para ele fazer? Ele só comia e se reproduzia, comia e se reproduzia. Isso quer dizer que esse caramujo aumentou o número da população dele, absurdo. Quando ele começou a aumentar esse número, o que aconteceu? Ele começou a consumir, vamos supor, se ele só comia o capim começou a diminuir. Animais que já comiam desse mesmo capim, que viviam no mesmo ambiente que ele, começaram a morrer por causa da competição. Então, se a gente tiver que pensar, a gente sabe que existe vários tipos de caramujinhos. Eu tenho um caramujo que ele é encontrado aqui no Brasil, que, sei lá, o Tchê Sangue adora comer, mas ele não come o caramujo africano. Então, quando eu tenho dois caramujos que se alimentam da mesma coisa, um é predado, o outro não, aquele caramujo brasileiro começa a diminuir a quantidade dele e o africano vai crescendo, vai causar um desequilíbrio ambiental. E isso não é só para eles. Plantas, se a gente tiver que falar dos eucaliptos, eles acabam, a gente fala que vira uma praga. Porque o eucalipto, aonde ele cresce, no raio do espaço, assim, o redondo da onde ele cresce, ele libera uma substância onde não cresce planta ali, naquele raio dele, no entorno dele. Então, quer dizer que ele faz uma competição também. Qual é a competição? Além dele não permitir que outras espécies cresçam no entorno dele, ele suga muita água. Se ele consegue ter uma raiz muito sugadora e a minha planta do lado, que é uma planta nativa, não consegue, aquela planta vai morrer. E esse daí, que é o que foi introduzido no território, no Brasil, acaba se sobressaindo, tá? A gente precisa entender essa relação que a gente vai ter. Então, eu causo desequilíbrio quando a gente introduz alguma espécie num lugar onde ela não estava, no lugar da onde ela não vem, onde ela não tem predador, a gente acaba causando grandes problemas. Teve uma época que tinha esse problema na Austrália. A Austrália, ela tinha uma grande quantidade de coelhos ou de ratos, acho que era coelhos. E aí, o que eles fizeram? Todo mundo começou a ter gato. Gato. Diminuiu a população dos coelhos lá. Agora eu não lembro se era coelho ou era rato. Eu acho que era rato, viu? Acho que era rato, enfim. Diminuiu absurdamente essa população. Ótimo. Quando diminuiu essa população, o que aconteceu com os gatos? Todo mundo estava tendo gato, ninguém castrava gato. Os gatos cresceram. E o que aconteceu? Os gatos viraram uma praga lá naquele ambiente. A gente tem alguns lugares, não teve um condomínio Itatiba, se eu não me engano, esses tempos, que tinha capivaras. As capivaras não tinham, lá dentro do condomínio, não tinha nenhum predador. O que as capivaras fazem? Elas só comem e se reproduzem porque não tem perigo para elas lá. Como não tem perigo, elas começam a se multiplicar. Essa multiplicação vai causar um impacto? Vai causar um impacto. Agora, se elas estão dentro do ambiente delas, natural, e lá eu tenho um predador que faz o equilíbrio, ok. Quando não tem, a gente causa inúmeros problemas ambientais, tá? Além da competição. Deixa eu pôr pra cá. Aí, o que estou falando aqui da introdução das espécies, elas podem causar a extinção também. Por que pode causar a extinção? Então, eu coloquei aqui, vamos imaginar numa cadeia alimentar, uma planta, um ratinho, uma serpente e um gavião, como se só tivesse esses 4 organismos. Se por um acaso, uma cobra, o que eu vou fazer? Vamos matar a cobra, gente, todo mundo mata todas as cobras daquela região. Sem problema, agora não tem cobra, não tem mais perigo. E o que vai acontecer com os ratos quando eu eliminei todas as cobras? Os ratos começam a crescer. Porque não era a cobra que comia esse rato? Quando não tem mais a cobra, o que acontece com o rato? Não tem predador, ele vai crescer loucamente, né? Deixa eu só tirar aqui, gente. Ele vai crescer loucamente. E aí, quando a gente vai falar do gavião, o que vai acontecer com o gavião? O gavião, ele vai morrer de fome.
Porque a cobra não era o alimento dele. Se não tem mais cobra, o gavião morre, mas o rato ele se dá bem. Aí, até página 20, quando o rato começa a crescer, porque ele tem muitos filhos, não tem nada para ele fazer, ele só come e tem filhos. O que vai acontecer com as plantas? Com o passar do tempo, o número de plantas vai reduzir. Se o número de plantas reduz, o que acontece depois com o rato? Reduz também. Então, isso é uma cadeia. E isso, ou uma cadeia ou uma teia, a gente precisa entender a importância das espécies. E que retirar uma espécie do ambiente, causar a extinção de uma espécie, você leva o desequilíbrio ambiental de todas as outras que faziam parte dessa cadeia. Falei demais, né, gente? Tentei ser curta, só que não, porque eu me empolgo nesse assunto. Espero que tenham conseguido entender. Depois faremos atividade.